Meu nome é Cláudia Maria Melo Rodrigues Alves. Eu nasci no dia 18/8 de 1971, em Tamboril, no Ceará. Criança, né? Assim, minha família sofreu muitos percalços na vida, mas eu falo que minha mãe é uma guerreira. Ela soube proteger a gente. Eu sou a sétima de uma família de 9 irmãos, né? E assim, meu pai largou minha mãe, a gente todo mundo pequenininho, e minha mãe se virou para criar os 9. Graças a Deus, todo mundo de bem. Ok. Não existia a tecnologia, até mesmo TV. A gente não tinha em casa, a gente assistia aos domingos, assistia Silvio Santos, né? Na casa do vizinho. Ficava aquele tanto de menino na sala lá, lotava a sala do vizinho lá, todo mundo assistindo Silvio Santos. Era a nossa diversão no domingo, né? Mas no decorrer da semana era subir em árvore, era pique-pega, era nadar nos açudes, né? Então, assim, minha infância foi maravilhosa, né? Apesar dos pesares, foi dessa forma. Eu pensava muita coisa, né? Pensava em ser cantora, coisa de criança, né? Nem vai ter para isso. Polícia, médica, né? De tudo a gente pensava sempre, todo dia queria ser alguma coisa diferente. Então, eu tinha 15 anos, eu morava em Fortaleza, na capital, né? Estava estudando lá, eu e uma outra irmã minha. E aí, minha irmã mais velha, morando aqui em Brasília, ela precisou da ajuda de uma das irmãs para vir. E eu, como era a caçula das irmãs, minha mãe me mandou para cá, né? Eu costumo até falar que minha mãe me condicionou a ser voluntária. Eu estou sempre voluntariando em alguma coisa. Minha mãe já colocava a gente para ajudar as tias quando estava de resguardo, para cuidar dos primos, né? Os meninos, às vezes, quase do mesmo tamanho que a gente. Mas a gente ia lá para ajudar, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu falo que eu fui condicionada a ser voluntária desde criança, né? Então, assim, resiliência sempre, me adapto facilmente com tudo e com todos, né? Não tenho problema, não me desgasto com nada, né? Com coisinhas assim. Então, assim, a gente foi dessa forma. Então, quando eu vim para Brasília, eu tinha 15 anos. Não queria vir. A minha imagem de Brasília era que era um local sem sol, e de pessoas tudo branca, desbotada, né? Porque por não ter sol. Então, morando em Fortaleza, né? A cidade do sol ali, né? Eu amava ali estar morando ali e tudo mais, então não queria vir. Sim, sim, minha irmã mais velha já morava aqui já há bastante tempo, né? Estava casada, já estava no terceiro filho, né? Ela já tinha uma mocinha, é, um menino de 2 anos, que é o que é especial, e aí estava grávida, né? De 8 meses. E aí eu vim para ajudá-la, né? A cuidar do meu sobrinho, que é especial, né? E aí aqui, chegando aqui, conheci o meu esposo, né, que é irmão do marido da minha irmã. Olha isso. E aí acabou que a gente foi se enrolando ali, tudo, acabamos casando. Eu casei com 17 e ele 19 anos de idade, né? 2 anos depois que eu Novinhos, estava né? aqui, já casei, novinhos. E aí daí a gente mudou para o Goiás, ficamos lá um tempo lá, eu tive meu filho mais velho, aí voltamos para Brasília novamente, deu um tempo, 9 anos depois, né? Foi um bom tempo. Eu tive meu outro filho, que é especial, né? O Felipe. Filho custa caro, né? Eu queria 4. Quando eu tive o primeiro, eu vi que não era brincadeira, que filho custa caro. Eu falei, não, calma aí, não é bem assim. E aí, 9 anos de diferença, eu tive o meu filho mais novo, né, o Felipe. E aí foi com problema no parto que deu, né? Falta de socorro médico mesmo. Eu tive ele sozinha. Dentro de um hospital, eu parei sozinha, entendeu? E aí demorou a vir socorro médico para ele, né, no caso. E aí, nisso, ele ficou sem, né, sem respirar, e foi daí que veio a falta de oxigenação no cérebro, né? Então, ele deu convulsão e veio a questão da deficiência dele daí, né, no caso. Na realidade, ele tem deficiência mental leve, né, que eles falam, né, deficiência intelectual, e autismo. O autismo, desde pequeno, vinha as características dele mesmo, era bem marcante, né, que tinha o autismo mais há 26 anos atrás, né, 20 anos atrás, digamos assim, não queriam diagnosticar. O autismo era considerado ainda aquela pessoa que não interage com ninguém, e o Felipe interagia sempre, né? Então, assim, a neuro dele falava, não, eu acho que ele tem autismo. Passava para psiquiatra, a psiquiatra, não, esse menino que tem autismo não faz isso, porque meu filho pegava um bonequinho e colocava um para beijar o outro, né? Assim, brincando. Ah, o menino interage assim e tal. E a neuro falava assim, olha, Cláudia, eu queria que investigasse, porque tem vários graus, né, o autismo.
Mas a pessoa foi deixando e foi passando. Eu não me apegava muito a isso, né? Eu queria um diagnóstico fechado para procurar os direitos dele, né? Como ser tratado, né? Na rede, como na escola, né? Então, assim, mas foi difícil. E eu vim conseguir agora já há 3 anos atrás, aos 23 anos. E foi porque eu paguei, comecei a pagar um convênio médico. Na rede mesmo, ficava sempre em aberto. Tem até o laudo dele que tem lá o F74 com um pontinho de interrogação, né? Pode ser que sim, pode ser que não, tipo isso, né? Então foi ficando dessa forma e eu não fui muito atrás. Eu falo, eu tudo procuro Deus nas coisas, né? Eu falo que tudo é uma jesuicidência, né? Porque o meu sobrinho também foi no parto. Passou da hora de nascer, só que ele nasceu de 8 meses. Eram para se fazer uma cesárea e deixaram ele sofrendo, né? Então, ele tem paralisia cerebral, o caso dele é bem mais grave do que o do meu filho, né? Tudo. Então, assim, eu falo assim, não tem genética no meio, entendeu? Ele é acompanhado no Hospital Universitário aqui de Brasília desde pequenininho, procurando alguma problema genético nele, não tem nada. Porque quando eu era criança, a primeira pessoa com deficiência que eu nunca esqueci, porque ele era conhecido por nenê doido. Pra você ter uma ideia, lá no interior do Ceará, de uma família numerosa, então ele vivia nas ruas, mas ele tinha família, né? Mas ele vivia nas ruas. Então, assim, eu lembro de acordar cedinho, minha mãe fazendo café, e ele ficava na porta com uma canequinha feita de lata, batia na porta e minha mãe levava café para ele, né? E aí, assim, mas as pessoas não tinham respeito pela pessoa com deficiência, né? Então judiavam dele, né? Jogavam coisa nele. Então eu já tinha tido essa experiência, assim, de ver. A gente ficava com dó do que faziam com ele, mas, assim, a gente não entendia. As pessoas achavam que não tinha sentimento, né? Então, assim, a primeira experiência que eu tive com pessoa com deficiência foi essa, né? De ver ele dessa forma. A gente tinha medo como criança, né? A gente não sabia lidar com isso, mas a gente tinha medo, né? Porque falava que era um neném doido. Então, o doido remetia a uma pessoa que poderia fazer alguma maldade. Isso foi isso que a Silvia achou interessante. Nossa, você precisa contar a tua história. Por quê? Eu nunca me vi como vítima, né? Eu sempre pensei assim, naquela história que as pessoas, quando têm filho especial, vem primeiro o luto, né? Eu não tive, né? Eu lembro que quando eu peguei o meu filho no berçário, minha irmã foi me visitar no hospital, e eu peguei ele no berçário para mostrar para ela lá na porta e falei, olha, ele vai ser igual o Rafael, que é o meu sobrinho mais velho, né? Meu sobrinho que tem deficiência, né? Então, assim, ela quis chorar e eu fiquei numa boa, tranquila, entendeu? Eu só queria meu filho comigo, né? Eu não tinha aquela coisa assim, o que vai ser agora, né? Como foi problema no hospital, o hospital ter falta de socorro dentro do hospital, né, e tudo mais. As pessoas, vai para a justiça, aquela coisa toda, né? E eu só queria correr atrás do prejuízo, para ele não ficar em defasagem, né, e tudo. Então, eu fui correr atrás de ajuda para ele, né, nos hospitais, atendimento no SARA, né, porque, assim, a pediatra sempre falava assim, eu falava, doutora, precisa ir para o SARA, né, porque o SARA é a parte motora, né, e tudo, ele com 6 meses, ele não ficava em pé. Não, eu já saí do hospital com encaminhamento para ir para estimulação precoce. Eu falava, ele não precisa ir para o SARA? Não, mãe, você está procurando doença no seu filho. Ela sempre vinha com essa coisa assim, né? A mesma coisa de estrabismo, ele tem estrabismo, né? E eu vi que o olhinho dele não era normal, né? Como eu já tinha cuidado muito de criança, né? De sobrinhos, de primo e tudo, eu sabia que o olho dele entortava, não era normal. E ela falava, mesma coisa, está procurando doença no seu filho. Aí eu procurei o oftalmologista. Quando ela veio me dar um encaminhamento para ir para o oftalmologista, ele já estava sendo atendido. Quando a neuro veio me dar um encaminhamento para ir para o SARA, ele já estava sendo atendido lá. Então, assim, eu falava, não precisa, não é melhor ir, né? Não, não, não é bom, não precisa. Você está procurando doença do seu filho. Então, eu já pegava e corria atrás, né? E já marcava, ficava quieta. Aí, quando a médica vinha para me dar encaminhamento, eu falei, não, ele já está sendo atendido lá. Como você conseguiu? Eu falei, corri atrás, consegui, né? Então, assim, eu fui atrás para ele não ficar tão um atraso, né? Tão atrasado assim no caso, para não ter perdas mesmo, né? No desenvolvimento dele. Então, assim, ele cresceu, tinha epilepsia até os 12 anos, ele dava crise convulsiva, né? E de 12 anos para cá ele não deu mais, né? Mas, assim, de ter o luto, de, ai meu Deus, né? Por que eu, né? Eu sempre pensava assim, por que não eu? Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus me deu, então tá tudo certo. E quando a gente convive com outras pessoas com filhos com deficiência, né? Tantas pessoas com deficiência, assim, e a gente vê um caso mais grave do que o outro, eu falo, meu não é nada, meu é leve, né? Muito leve. Meu filho não me dá trabalho, meu filho é muito bom, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Assim, e eu falo, às vezes até as meninas, a gente fala, conversando, né? Eu falo para elas assim, eu sou grata a Deus pelo meu filho, porque graças a ele eu tenho tantas amizades,
né? As amizades mesmo que tem na APAED, né? Eu nem falei da APAED ainda, como é que eu cheguei na APAED. Se eu não tivesse o Felipe, eu não teria amizade dessas mães lá. Talvez eu não tivesse o mesmo olhar que eu tenho hoje para o meu irmão do meu lado, no caso, né? Os meus vizinhos, para as pessoas que passam. A gente fica com aquele olhar clínico que a gente está passando na rua, a gente olha uma criança com a mãe, o menino dando birra, alguma coisa, a gente olha e fala assim, oh meu Deus, certeza que isso aí tem um autismo, alguma coisa aí, essa criança não é normal, a gente já coloca dessa forma logo, né? E essa mãe não está vendo isso, porque muitas vezes as mães não têm conhecimento, né? E às vezes chega pessoas para a gente assim, procurando ajuda também. Olha, meu filho não tem atendimento em lugar nenhum, né? A gente vê especial e tudo, a gente quer abraçar. Eu lembro de um caso de uma vizinha que o filho dela estava procurando um local para alugar, né? E aí eu fui ver com ela um apartamento aqui próximo. E aí lá a criança, a filha, a netinha dela, da minha vizinha, né? Na realidade, a minha vizinha. A neta dela começou a fazer os movimentos lá, mexe na torneira, acende a luz, correndo para lá e cá. E eu observei que ela estava fazendo esse movimento e o pai dela falava: não faz isso, não faz isso. E eu observei que ela não ligava com o que o pai estava falando, né? Então ela só seguia o que ela estava querendo fazer. E, né, eu olhei e falei: gente, essa menina tem autismo. Mas não falei nada, porque às vezes as pessoas ignoram, né? Acham ruim. Aí, uma semana depois, a minha vizinha vai me liga e fala: Cláudia, eu tenho certeza que minha neta tem autismo. Me ajuda, onde que eu tenho que correr para procurar ajuda, né? Aí eu fui, ajudei ela, né, a conseguir falar com um diretor de uma escola para que ela fosse até lá para tentar a vaga, uma outra psicopedagoga para dar uma ajuda para ela. E acabou que essa história toda, ela não nem me ajuda, nem serviu muito. Só serviu assim porque ela realmente sentiu o apoio que ela não estava errada, né? E porque a mãe da menina não aceitou, ficou 6 meses sem andar na casa dela por conta disso. Quando viu que realmente o pediatra falou assim, não, ela tem, você tem que procurar ajuda, ela veio pedir perdão para a sogra, né? E pediu ajuda para ela. Então, assim, depois disso ela já teve outra menina, a menina também com autismo, né? Não, foi o Felipe que me trouxe, porque se eu não tivesse ele, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Minha vida teria seguido outros rumos, né? Eu sempre fui muito agitada. Eu sempre acompanhei muito meus filhos, eu sempre fui aquela mãe galinha choca, né? Que os filhos têm que estar debaixo da asa. Então, o meu filho mais velho, eu acompanhava ele nas escolas o tempo inteiro, né? Não faltava reunião, participava de tudo da vida dele. Até os 17 anos, quando ele entrou na faculdade. Ele entrou na faculdade, eu falei, agora o caminho é seu, né? Mas eu sempre participei de tudo. Então, assim, quando ele era pequeno, eu ia para a escola, eu me arrumava. No dia de passeio da escola, eu me arrumava, ia para a escola e avisava em casa. Se eu não voltar, é porque eu fui passear. E aí eu chegava na escola, aí eu ficava observando, né? Então, assim, a gente sabe que no serviço público não foi suficiente o número de profissionais, né? Sempre faltou. Então as professoras ficavam loucas com aquele tanto de menino para levar no passeio sem pessoas suficientes para ajudar. Aí eu só avisava assim, professora, ó, tô aqui, se precisar de mim. Aí ela, não, mãezinha, vai então. Aí eu conheci os pontos turísticos de Brasília tudo através do meu filho pequeno, mais velho, né? Porque eu passeava com ele, eu ia ajudando, né? A cuidar da molecada toda, então eu participava dessa forma, né? A PAED, onde eu tô hoje, eu já frequentava lá antes de ter filho. Quando eu vim morar em Brasília, né, eu frequentava lá porque o meu sobrinho já era atendido lá. Então eu ia lá para pegar ele, eu entrava lá, mas é aquela coisa assim, você tá assim, ó, você não olha para os lados. Como eu tinha meu sobrinho deficiente, mas os outros eram os outros. Eu não via nem meu sobrinho como deficiente. Quando o Felipe estava com 10 meses, eu consegui a vaga para ele na PAED. E estou lá até hoje, 25 anos. Eu nunca fui de ficar parada onde eu vou. Onde eu vou, eu estou procurando quem me ajuda, estou ajudando um ou outro ali, né? Quero fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a me voluntariar. Então, eu me voluntariava para fazer bazar. E eu fazer uma festa, eu queria estar ajudando, né? Na época, tinha um presidente lá que ele falava assim: Cláudia, vocês vão ser as homenageadas, você não tem que estar ajudando. Eu falei: não, por favor, deixa eu ajudar. Eu não me sentia à vontade de ser servida, eu queria servir, eu queria estar ajudando. Em 2014 foi a primeira vez quando eu participei da gestão da instituição, né? Que eu participei do Conselho Deliberativo. 2015, na realidade. Porque lá é o seguinte, lá é uma associação de pais em que a diretoria é composta por pais, pais voluntários. Então, somos 11 pais voluntários, né, para direcionar a instituição. Então, não recebemos um salário, todo mundo voluntário mesmo. Do coordenador para baixo é que é funcionário. A PAED agora é modelo. Então, eu falo, cara, minha gestão, tá dessa forma,
Eu me sinto orgulhosa, porque a gente está trabalhando com o coração, está trabalhando com muito amor para elevar a instituição. A gente passa, a instituição fica. E qualquer coisa de errado que a gente faça, ninguém vai lembrar que foi a Cláudia, presidente da PAED, fez isso. Não, vai falar assim, a PAED fez isso. Sempre que vai aparecer o nome da PAED, de feio ou de bonito, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Inclusão é a pessoa chegar em qualquer lugar sem forçar a estadia dela ali. Né? Todos os locais serem preparados para isso sem que você tenha que brigar por isso. E eu acho assim que na inclusão não acontece porque tudo a gente tem que brigar para ser incluído, né? Então, assim, eu até falo assim, eu falo, falando em inclusão, meu filho, ele foi para a inclusão. Eu queria demais que ele fosse para a inclusão, para as escolas públicas normais, né? Para não ficar só no ensino especial. E eu briguei muito, eu briguei uma escola que ele conseguiu uma vaga, ele foi contemplado com uma vaga que era sorteio, que é o SESC, né? Falava que era o SESC. E o SESC estava começando a ser escola. E eu briguei por essa vaga lá, e ele foi contemplado com a vaga, e quando chegou na hora de fazer a matrícula, não, ele não pode ficar aqui porque nós não temos salas reduzida e ele precisa ser sala reduzida. E eu chorei, porque eu queria que meu filho fosse para uma escola normal, aquela coisa toda, né? Não pode. Então, voltou, né? E fiquei esperando. Até que uma época ele ficou 2 anos e meio. E aí eu tirei, eu não quis mais saber. Eu falei, meu filho vai ficar só na FAED. Né? Brigaram comigo, não pode, tudo assim. Aí eu sempre tenho esse questionamento, mas sem arrependimento. Será que eu tivesse sido brigado para que ele continuasse? Será que ele não teria crescido bem mais, né? Evoluído mais no aprendizado? E ao mesmo tempo, quando eu vejo histórico de meninos que estão sendo agredidos na escola, que estão sendo é, é, tão traumatizados, eu falo, não, meu filho tinha que estar aqui onde ele está, só na PAED, que ele é muito feliz lá. Você não tem noção, quando eu falo que ele não vai, ele não, eu vou sim. Ele quer ir todos os dias, eu falava, sábado e domingo ele quer ir para lá também. A gente levanta cedinho, é, sai 7 horas da manhã de casa, eu chego em casa 5h30. E todos os dias, e para ele tá tudo bem, tem que ir. Né? Ele ama estar lá. Né? E é por ele que eu estou lá. Eu não tenho. Meu sonho é assim, eu tenho medos. Medo. Medo, como toda mãe atípica tem, né? Assim, se eu morrer, o que é que vai ser do meu filho? Né? Assim, porque por mais que todos gostem, que todos cuidem, né? Aquela coisa, mas assim, a gente vê a mãe tem aquele olhar que se o filho, por exemplo, se ele sai de uma sala onde estava sendo atendido, o comportamento dele eu já sei. Não, ele já aconteceu alguma coisa que ele não ficou legal ali dentro, ele não gostou, né? E outra pessoa olhando, ele tá normal. Mas eu percebo as coisas nele, né? Assim, que não, né? Alguma coisa ele chateou ele, né? Então, assim, mas essas coisinhas, assim, das pessoas acharem que por a deficiência dele não ser visível, né? Tão visível, que só você, depois você acompanha ele um pouco ali, você vê, né? Pela voz, né? Que ele tem uma voz um pouco mais enrolada. Mas, assim, olhando de longe, é um menino normal, né? Então, assim, e as pessoas acharam, nossa, mas o Felipe é entendido. Ah, por que isso, né? Você pegou na conta de amarrar o sapato, aí você vai calçar, nossa, deixa esse menino se virar sozinho, já é um homem, não sei o que e tal. E não é dessa forma, né? Então eu imagino assim, como vai ser sem mim? A gente tá, eu sou meio assim, não tenho sonhos pro futuro. Ah, o que você quer pro futuro? Não, eu penso muito só no agora, né? Pro hoje, pro amanhã, né? Pros dias próximos, que as coisas fluam. O que eu quero para daqui a 10 anos? Né? Eu não tenho, assim, essa visão, assim, né? As pessoas até falam assim, nossa, eu tenho um sonho disso, daquilo, daquilo outro. Não, eu não tenho ambição, né? Ah, eu quero um carro maravilhoso, quero trocar de carro. Não, eu tenho um carrinho, tá bom para andar. Tenho minha casa própria, tá ótimo também, né? Eu sou, eu me contento com o que eu tenho, sabe? Assim, não tenho aquela coisa de, eu quero muito. Não, né? O que eu quero mais eu quero ser feliz. Que a PAED sempre permaneça aberta, né? Porque é uma instituição que a gente tem fomentos do governo, mas a gente vive sempre na corda bamba ali, porque né, qualquer coisinha pode perder, né? No caso, assim, convênios. Ai, olha, assim, eu sou uma pessoa que a vida foi tratando ao longo do tempo, né? Que foi tendo mudanças. E eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, por quê? Eu já fui uma pessoa muito agressiva, digamos assim, né? Tudo é dedo na cara, né? E assim, Deus me tratou, trabalhou comigo assim de uma maneira assim, em um ano que eu mudei assim da água para o vinho, que eu falo, não me reconheço. Eu não era dessa forma.
a paciência com as pessoas, o respirar antes de responder, né? Então, assim, e não levar nada pro pessoal, né? Então, assim, na minha vida é Deus, eu vejo Deus nessa mudança, né? Então, assim, mas é isso. E sempre que eu vou falar com as pessoas, eu já falo, não leva pro pessoal, você vai sofrer se levar pro pessoal. E que eu amo demais a instituição onde eu sou presidente hoje, que eu quero só que as pessoas com deficiência sejam respeitadas e amadas, né?